Olá, meus queridos, uma boa noite. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, expressar a minha alegria de mais uma vez poder compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus com cada um de vocês. Acredito que muitas pessoas neste momento estão nos vendo, nos assistindo, né? E com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. E nós vamos meditar um pouquinho hoje no livro de Juízes, capítulo 6, no verso 12, onde diz o seguinte: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Esse texto de Juízes, a partir do primeiro versículo, né? Capítulo 6, verso 1 em diante, vai narrar uma história interessante, onde fala que Gedeão, servo do Senhor, ele estava malhando o trigo em um lagar. E o que nos chama a atenção nessa história é que nós vimos aí uma situação um pouco diferente do habitual, do normal, né? Malhar trigo em lagar. Lagar era lugar de malhar trigo? Não. Malhar trigo era uma atividade que era feita ao ar livre, normalmente no terreiro, no campo aberto, para que facilitasse o trabalho, né? O trabalho pudesse ser realizado com maior facilidade. Ali jogava o trigo para cima e o próprio vento ajudava ali a limpar. Mas Gideão estava malhando no lagar. Lagar, na verdade, era um lugar onde se amassava as uvas para retirar o suco, né? Ali faria o próprio suco para fazer vinho, enfim, usar ali a matéria-prima da uva, né? Usava a matéria-prima da uva para fazer, então, as iguarias. E Gideão estava malhando o trigo ali. Mas por qual motivo? Por que será que ele estava naquele lugar? O texto de Juízes, a partir do verso 1 do capítulo 6, vai nos narrar essa história. Nós vimos que o povo de Israel estava sendo muito massacrado pelos midianitas. Era um povo que estava judiando demais do povo de Deus, porque eles plantavam e os midianitas roubavam. Quando nascia ali as suas ovelhas, o seu gado, os midianitas roubavam. Então eles estavam sofrendo muito com essa situação. E o povo de Israel estava sendo perseguido, saqueado, roubado, e tinha que estar fugindo constantemente daquele povo, em uma situação constrangedora, uma situação ruim. E Gideão então teve esta ideia, né? Ele usou essa estratégia. Ele então foi para um lagar, que nós descobrimos que o lagar era um lugar escuro, um lugar isolado, onde ninguém via. E certamente não era época de amassar uvas, provavelmente porque ele estava lá no lagar batendo o seu trigo, né? Então, certamente não era a época da colheita da uva, né? Então ele estava realmente protegido. Ele usou essa estratégia exatamente por isso, porque naquele lugar ele não seria visto, né, pelos seus inimigos para roubar o seu alimento. Certamente ele já havia plantado e ali cultivado, né? E os midianitas estavam ali de olho, né, para que na hora certa ele também fosse ali para roubar aquele alimento. Mas Gideão foi ali, usou de uma sabedoria, certamente da parte de Deus, para preservar então o trigo. Ele foi para o lagar para malhar. E ali então ele estava malhando o trigo quando o anjo do Senhor apresentou-se para ele. E aí fala dessa forma, né? O Senhor é contigo, homem valente. E Deus já tinha um propósito na vida de Gideão. Ele queria que Gideão libertasse Israel da mão dos medianitas. E quando ele então começa o diálogo ali com ele, ele fala: você vai nessa sua força. Capítulo 6, o verso 14, vai nos dizer o seguinte: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa sua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Então Deus já tinha esse propósito, já tinha esse plano na vida de Gideão
para libertar o povo dele da mão dos midianitas que estava oprimindo o povo dele, o povo de Deus. Da mesma forma que usou Moisés, né, que usou o próprio Josué, né, que nós falamos poucos dias atrás a respeito da história de Josué. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre Gideão, né, que também foi um homem usado por Deus. Mas o que é que eu quero dizer nessa palavra? Vai nessa tua força, você é um homem valente. E só que quando o anjo falou com ele, para que ele pudesse ir livrar o povo, ele questionou o anjo. Isso é muito comum de nós, seres humanos, questionar sempre alguma coisa. Nós, às vezes, somos escolhidos para fazer alguma coisa, para executar alguma atividade, e às vezes nos excusamos, né? Não, agora não, nós vamos dar um tempo, nós vamos pensar um pouquinho, depois eu te dou a resposta. E foi assim também com Gideão. Ele falou, se o Senhor é o Senhor mesmo, por que nós temos sofrido tanto na mão dos nossos inimigos? Por que nós estamos padecendo dessa forma? Se o Senhor é Deus, me dá uma prova. Me dá uma prova. E aí o anjo, né, manda que ele vá na casa dele e traga ali uns alimentos para que ele pudesse fazer o teste com ele, né? Fazer uma prova de que ele realmente era Deus. Então aí o anjo, quando ele chega com os alimentos, pede para que ele coloque sobre uma pedra. E ali então ele pega a vara, né, que estava em sua mão e toca nos alimentos. E ali então sobe chamas de fogo e consome toda aquela oferta que ele tinha trago para o anjo em questionamento, né, para provar que realmente ele era Deus. E às vezes nós fazemos também questionamentos a Deus. O Senhor é Deus? Me livra disso. O Senhor é Deus? Me dá aquilo. O Senhor é Deus? Eu quero ver assim, eu quero ver daquele jeito. E eu quero dizer para você que está me vendo neste momento que o nosso Deus, ele é Deus. Ele é Deus sempre, né? Na dificuldade, na alegria, na tristeza, ele é Deus. Sempre será Deus. Como diz o hino, né? Deus é Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias de nossas vidas. E eu vou sempre usar o meu testemunho como a prova de que Deus é Deus em qualquer circunstância, né? Então, estive ruim e hoje estou bem, para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Deus. Então, se Deus te chamar para uma obra, não questiona. Às vezes, se você quiser uma prova, que faça, mas faça com prudência, faça com a cabeça erguida, né? Para ver se realmente Deus está te chamando para executar alguma atividade, alguma situação, mas questione a Deus com prudência, com sabedoria, amém? Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Gideão falou para o anjo que ele não era capaz, que ele era, a sua descendência era uma descendência pobre, que ele era um dos mais pequenos da sua linhagem, e ele não era capaz de executar tal obra, tal função que o Senhor estava chamando. E às vezes nós também nos colocamos dessa forma, né? Baixando nossa cabeça e falamos, Senhor, tem outras pessoas mais qualificadas, mais capazes de fazer isso, por que o Senhor não chama eles? Vai chamar a mim? Irmão, mas se Deus te chamou é porque Ele quer que você faça. Não é porque você tem melhores condição financeira, não é porque você tem melhores condição, talvez, cultural. Não, Ele te chamou porque você é capaz. E como diz o verso 14 desse texto, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Amém? Então, se o Senhor te chamar para executar alguma coisa, vai na sua força, porque o Senhor é contigo. Ele te capacita, como fez com Gideão, como fez com Moisés, como fez com Davi. Davi também foi escolhido entre tantos outros, né? O menor da tribo de Jessé, ele foi escolhido para ser um grande rei. E assim é Deus. Deus faz as coisas certas
às vezes pensamos diferente, pensamos errado, mas Deus é Deus em qualquer circunstâncias e situações. Amém? Que Deus possa abençoar você nesta noite, te dar aí muita paz, muita alegria. Provavelmente é o último vídeo que nós estamos fazendo neste ano e foi uma experiência muito boa, foi momentos agradáveis de estarmos aqui partilhando deste momento com os irmãos. Esperamos em uma outra oportunidade estar juntos assim, né? Talvez em vídeos, ou mesmo na igreja, falando do amor e da palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, te louvo por esse momento que o Senhor nos separou para podermos conversarmos um pouco com o teu povo, com os teus filhos, acerca da tua palavra. Fortalece os nossos corações e anima-nos, ó Deus, a executar a tua obra naquilo que o Senhor nos tem chamado. Ó Deus, muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Ó Deus, essa é a nossa oração, pois nós oramos agradecidos por tudo, felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.